Sexta-feira, graças a Deus, finalmente, dia 24 de janeiro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Para você ligado aqui na Folha FM, para você já saindo aí para mais um dia, um bom dia, obrigado pela sua companhia. Vamos até às 9h da manhã com muita informação e com seguramente um papo, uma entrevista muito boa que a gente vai ter hoje. Você vai conferir agora aqui na Folha FM. A gente começa com as informações antes de eu anunciar o nosso entrevistado. Sobre a previsão do tempo, que semana quente, hein? E olha, semana de temperaturas recordes pelo país afora, o estado do Rio também não foi diferente. Chegamos aí à sensação térmica aqui em Campos, por exemplo, na terça-feira de 42 graus a sensação térmica. Muito, 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 muito calor. Para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia traz o seguinte: a previsão hoje é de tempo pouco nublado, sol predominante, com rajadas de ventos a 21 km por hora, que deve aliviar um pouco a sensação térmica, e a temperatura cai também. A máxima caiu, a mínima não. A mínima segue em 25, a máxima que chegou a 39 e sensação térmica chegando a 42, hoje é de 33 graus. O tempo segue bom, firme, também no fim de semana aqui em Campos, 33 e 34 graus no domingo, a mínima segue em 25, sábado e domingo também, e a previsão de chuva deve ser só para o fim da tarde de domingo, que tem a temperatura em torno de 35 graus. Portanto, então, a chuva deve chegar aqui à região já no fim do domingo, início da semana aí que vem. Tá? Mas para hoje e para o sábado, também para o domingo, né? É de tempo quente com predominância do sol. Agora faz 27 graus aqui no centro da cidade. E agora sim, deixa eu anunciar aqui com prazer imenso que a gente recebe nesta manhã, para fechar essa semana do Folha no Ar, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos, uma das mais tradicionais, das mais importantes entidades de classe que a gente tem e que a gente conta sempre para poder defender os interesses não só do nosso comércio, da nossa indústria, mas também da nossa sociedade como um todo, e que é uma das pautas de hoje desse programa, que é a defesa pela permanência dos voos da Azul, que foram anunciados agora, que foi anunciado agora pela empresa, o cancelamento de toda a operação deles aqui a partir de março. Isso é muito ruim, é muito, muito, muito triste para a gente, preocupante, e a gente vai falar com o Maurício Cabral, presidente da ASIC, né, da Associação Comercial e Industrial de Campos. Maurício, já vamos trazer o seu bom dia, só te apresentar rapidamente para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais e pelo rádio também, pela Plena TV, e fazer aqui as manchetes do Folha 1, e logo a seguir a gente trazer aí a sua entrevista, um bate-papo importante que a gente vai ter aqui também hoje, sobre as perspectivas aí para o ano de 2025, novo governo Vladimir, que coloca aqui uma condição, né, para ele mesmo de ser melhor do que ele, porque aparentemente ser melhor do que Rafael não foi tão difícil, um governo complicado, com também uma crise da questão dos royalties, que ajudou a prejudicar mais ainda o desempenho do Rafael,
É aquela história, na vida é trabalho, 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 mas tem que ter um pouquinho de sorte. Só trabalho, só trabalho, só trabalho, infelizmente, vai, mas não vai com todo o brilho, com todo o sucesso. Tem um pouquinho de sorte para poder a coisa funcionar. Se tiver muita sorte, melhor ainda diminui o trabalho, mas que foi o caso do Vladimir. Sorte ou não, ele tem uma arrecadação incomparavelmente maior do que a do Rafael, que chegou a ter participação especial, que a gente fala muito de royalties, o grande monte aqui de arrecadação no município são as participações especiais, que vem naquele trimestre, a cada 3 meses aí, engordando muito os cofres da prefeitura. E do governo Rafael, também que sejamos justos, teve participação zerada, não veio nada. Olha que desespero da pessoa. Não é? Pensa numa coisa triste, o seu salário chega no fim do mês sem nada, você não tem direito. Olha, como é que você vai pagar suas contas? É o tal do dinheiro novo. Talvez tenha faltado habilidade ao Rafael, mas o Vladimir se coloca na condição de ser melhor do que ele mesmo, e isso deve, então, naturalmente surtir algum efeito para a gente. É o que a gente espera, é o que a gente torce. Tem a situação de RPAs e transporte público que precisa ser resolvido imediatamente. Vamos falar sobre a economia para o país 2025, juntando esses pontos negativos e alguns positivos que a gente consegue encontrar no meio de tanta turbulência, como, por exemplo, vamos elencar mais detalhadamente daqui a pouco, mas tem aí uma projeção do IBGE trazendo 10% no crescimento da produção agro do Brasil, da produção agrícola brasileira, o que representa, teoricamente, mais produto, mais oferta, menor valor, uma queda nos preços. Mas vivemos momentos aí complicados. O cafezinho nosso de cada dia aí está 46% mais caro. 1 quilo de café hoje em torno de 55, 56 reais. 1 quilo de café. Carne, esquece, tá caro. Então, a picanha não veio ainda. Mas chegou-se até a falar que o governo iria intervir com medidas que... antigamente tinha Coab, né? Ainda Coab não... aquela central de abastecimento, SEAB, não é isso? Obrigado, Maurício. SEAB, mas o próprio ministro já falou que não vai acontecer isso. Enfim, vamos discutir um pouco mais sobre essa perspectiva para 2025, que terá na semana que vem reunião do Copom. Não, é SEAB mesmo, é SEAB. Não, eu também... SEASA. É CONAB. Conselho Nacional. CONAB, Central Nacional de Abastecimento, uma coisa assim. CONAB. Nem eu nem você, é CONAB. Eu lembrei aqui, mas depois a gente pesquisa para ficar legal. Mas o importante é que não vai haver intervenção do governo nessa questão dos preços para fornecer produtos, para baixar o preço, e sim haverá aí uma produção maior, né, agrícola no Brasil, o que deve fazer com que os preços caiam aí para os próximos meses. Pelo menos é o que a gente torce e espera. Vamos aguardar. E analisar daqui a pouco com o Maurício. Eu falava do Copom, taxa de juros Selic hoje está 12,75. Fechou aí o ano e abriu com 2 dígitos. A projeção dos especialistas é que na semana que vem essa taxa chegue a 15,75, ou seja, deve subir no mínimo 3% em relação à atual cotação, ao atual patamar, e ir para 15,75. Olha que coisa complicada. E aí, claro, aumenta o juro, diminui o investimento, aumenta mais uma vez a demanda, diminui a oferta, o preço vai lá para cima. Vamos aguardar. Só rapidamente para a gente abrir aqui o programa, Maurício, e a gente conversar com você sobre a nossa região através da ASIC, essa importante, como eu falei e repito, tradicional entidade de classe forte, muito, muito, muito forte aqui da nossa região.
Sexta-feira, 24 de janeiro, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e ocupacional, medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 719, filha é presa após esfaquear a mãe durante discussão em Campos. Minha nossa, ano passado nós tivemos uma tragédia do filho que atropelou a mãe, né? E matou. A filha ligou para a PM e relatou que desferiu 2 golpes de faca na mãe por motivos familiares. Vítima foi socorrida com ferimentos no ombro e nas costas, tá? No Ferreira Machado. Situação complicada, né? Idoso é agredido com coronhadas e morto durante assalto em São Francisco de Itabapuana. A vítima tinha 82 anos. A Polícia Civil tenta localizar os suspeitos. Ainda estou aqui e Fernanda Torres são indicados ao Oscar 2025. O filme foi indicado para melhor filme estrangeiro, melhor atriz e melhor filme, concorrendo aí com o cinema mundial, claro, hollywoodiano. Espetacular a projeção que esse filme traz para o Brasil. E só um comentário rapidinho. Tanta gente falando, tanta besteira da Lei Rouanet, tanta coisa que se ouviu, tanta besteira, mas que bom que, né, a gente conseguiu vencer essa etapa aí. Situação da maternidade da beneficência segue em discussão. Até o momento nada foi decidido quanto ao retorno do atendimento. Ainda no portal Folha 1, destaque: caminhada de filhotes de tartarugas ao mar reúne curiosos em Gruçaí. Por isso que não pode ter trio, não pode ter trio, não pode ter show, não pode ter nada lá, porque os bichinhos ficam andando ali para ir pro mar, gente. Operação apreende suplementos irregulares do mercado municipal. Está aqui na Vigilância Sanitária de Campos, recebeu denúncias de venda de produtos clandestinos. A Alerj aponta que 82% dos municípios do Rio não têm plano de contingência. É com relação a verão, com relação a fogo, com relação à água, é tudo isso, não tem. Família que pede ajuda para custear tratamento de campista com câncer. Rafael Furtado luta contra o câncer de pele e pede vaquinha aí para ajudar os custos. A campanha acontece aí nas redes sociais. Cerca de 90 mil famílias ainda estão fora de casa por conta 90 famílias por conta da enchente em São Francisco, Presidente da Câmara de São João da Barra, Soninha Pereira, recebe a equipe de Lindbergh Farias. Bacelar deve ser o único candidato à reeleição na presidência da Alerj. Ainda no portal Folha 1, apenas 5% dos brasileiros fazem terapia, mas 16% tomam psicoativos, ou seja, automedicação, né? Pode ser. Equipe Reis inaugura a escolinha de natação para iniciantes com Oscar Fleury. Tá, que é o Fleury, perdão. Bandidos assaltam pedestre, sofrem acidente e um deles é preso. O caso aconteceu no Flamboyant. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br de hoje. Nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Meu caro Maurício Cabral, que satisfação recebê-lo aqui no Folha no Ar. Muito obrigado pela sua presença. Falamos ontem, obrigado a Jô. Jô Sequeira é nosso... como é que eu vou dizer? É nosso amuleto. A gente usa ela aqui, coitado. O talento, os trabalhos dela sempre, né? Tá sempre socorrendo a gente. Eu falava com você ontem, através dela também, e também direto com você, que você não tem essa história também, né? Então, mas pra gente não esquecer, vai aí um abraço carinhoso a
jornalista, assessora de comunicação lá da ASIC, Jô Siqueira. E a você, amigo, obrigado pela presença, bom dia, bem-vindo. Olha, primeiramente, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Para mim, Cláudio, Marcelo, bom dia. Para mim é uma honra estar aqui novamente. O carinho, a atenção ao Grupo Folha da Manhã. E bom dia, ouvintes, e estou à disposição para a gente ficar falando, né, dos assuntos que aconteceram essa semana. Isso, e fechar essa semana aqui com você, para mim é uma honra. E falar da SIC sempre é muito bom. Muito bom. Eu conheço o trabalho da SIC há muito tempo. Eu passei para vários presidentes conversando e mostrando para a gente. Sempre falo, eu tive a oportunidade de ter uma experiência muito boa na vida, que foi ser presidente da CDL em Marataízes, Itapemirim. Experiência muito boa. Muito boa. A gente aprende bastante coisa. Você senta do outro lado do balcão. Sim. Você entende de fato as demandas do empresariado, do munícipe, daquele funcionário que trabalha no comércio, das demandas, das reclamações, do que é importante para que a coisa funcione, né? Eu ia dizer na minha frase, do setor que sempre segura a barra nesse país, que é o varejo. Que é isso aí. Importantíssimo. Muito. O comércio, né, o varejo é o elo de ligação entre a indústria e o consumidor. Se você não tivesse o comércio, né, propriamente dito, como é que a indústria chegaria ao consumidor e como é que o consumidor chegaria ao produto industrializado? Então ele é o elo, né? Muito importante. Bom dia, Jô, também. Está sempre do nosso lado, já está com a gente na SIC há bastante tempo. A prata da casa. Cristiano Abreu Barbosa, diretor aqui do grupo e blogueiro também, escreveu lá no seu blog Ponto de Vista essa semana uma notícia muito triste pra gente. Eu olhei de novo, olhei outra vez, eu falei, isso vai dar problema. Já deu problema. A Azul encerrará voos em Campos no dia 10 de março. A Azul encerrará as operações em Campos no dia 10 de março de 2025, daqui a 2 meses. A companhia aérea tem hoje um voo regular de Campos para Campinas, São Paulo, seu maior hub operacional no país, possibilitando conexões de lá com o mundo, né? Com o Brasil e com o exterior. Esse voo único será cancelado. Deixa eu entender aqui como que é se dá para dimensionar os impactos dessa notícia, desse cancelamento, da saída definitivamente da Azul, ou, né, pelo menos suspensão, que a saída aí teria que ser por contrato, quebra de contrato, aquela coisa, mas pelo menos a suspensão desses voos para Campos e para a região. Quais são os impactos, Maurício? Olha, primeiro, o impacto econômico, logo de primeira, a gente já pode mensurar que já tem um impacto econômico muito grande. Cláudio, normalmente quando você vai para uma cidade, e quando essa cidade tem aeroporto, ela é vista de uma maneira diferente. Então, é muito natural quando a gente trabalha, quando a gente está nos grandes centros e quando a gente convida alguém a visitar o nosso município, a primeira pergunta que o grande empresário faz, ou que o empresário faz, ou que, enfim, qualquer um do setor econômico faz é o seguinte: tem aeroporto? Porque quando você tem um deslocamento de estrada que passa de 3, 4 horas, as pessoas, não é só o processo de vir à cidade, é o processo de retornar de onde veio. Então você leva às vezes 8 horas na estrada para fazer uma reunião de 1 hora. Então é muito comum quando a gente vai ao grande centro, quando a gente chega no Rio e convida alguém a estar aqui em Campos, ou um empresário para investir, visitar o município, etc. A primeira pergunta é: tem aeroporto lá? Né? Isso acontece muito. Eu estou sempre no Rio, estou sempre ali nas associações comerciais, estou sempre em outras entidades, sempre visitando. Eu passei logo assim que a gente assumiu a associação comercial, eu visitei 4 consulados. E a primeira pergunta que os cônsules fizeram foi o seguinte: tem aeroporto lá? Então você já viu o seguinte: um cônsul, ele já abre a porta para outros países. Ele quer saber o que a gente está fazendo pela proximidade com a região portuária. E a primeira pergunta que ele faz é: olha, quero fazer uma visita na sua região portuária, quero saber o que a gente pode trocar de informações, o que eu tenho a fornecer para o teu, né, para esse estado, ou para o país, o que eu posso pegar em troca. E a primeira pergunta que ele faz é se tem aeroporto. E quando você diz que não tem, e aí ele começa a verificar
que ele precisa de um deslocamento grande, e aí o modal ele influencia em qualquer investimento, porque para você chegar na região, nas retroáreas portuárias, ou para você chegar num distrito industrial, o município tem que ser convidativo. Você só torna o município convidativo quando você tem os modais muito, muito fluentes. Você vê que um pequeno ruído que teve ali na entrada de Campos, no trevo ali do Índio, um pequeno ruídozinho de logística ali ou de tal, gerou quase 1 hora de fila. Então, chegar no município, onde que você está há 24 anos já com royalties, ou 30 anos já recebendo royalties, e você não ter ali um modal ou um anel viário, ou uma situação logística definida, é não ter feito o dever de casa. Então, a gente chegar nessa altura do campeonato, quase com mais de 24, 25, 30 anos aí de royalties, e você não ter essas situações resolvidas, é característica que a gente realmente não fez o dever de casa. Quando você tem um sítio, quando você tem uma casa, desculpa, você não se preocupa em chegar bem na sua casa ou chegar bem no seu sítio? Como é que a gente não pode chegar bem no nosso município? Então, para falar dos modais no Brasil, a gente andou contra o Barão de Mauá, 200 anos atrás, fez o dever de casa. A gente descontinuou esse trabalho, a gente não cuidou de ferrovia, a gente está fazendo documento para pedir para a estrada de ferro E118 chegar aqui na nossa região, ligando o Espírito Santo com o estado do Rio de Janeiro. Isso, para mim, mostra uma falta de gestão pública, assim, a nível nacional, muito grande mesmo. Então, quando você vê um pequeno contratempo de uma situação de você não ter uma duplicação ainda até hoje, e a gente não tem o aeroporto definido, a gente não ter demanda. A gente fala de Campos, mas o aeroporto de Campos atende quase 2 milhões de pessoas. Não atende só Campos, atende São João da Barra, atende São Fidélis, Cardoso Moreira, São Francisco da Tapabuana, atende Italva, atende São Fidélis, e vai atender uma parte de Itaperuna também, por que não? Então, aeroporto é um equipamento de desenvolvimento e de ligação e de ponta para Campos, é um hub, né? Como município, é um centro, é um polo como município. E tem números, ontem quando você me convidou para ver a entrevista, eu fiz alguns levantamentos, eu gosto de números, né? E a gente e aí a gente vai falar também sobre isso. Acredite ou não, os números apontam ali para você. Sim. O que você pode fazer, da onde você veio e para onde você pode ir. Você pode ir. Então, tem como não ter números. Aliás, me perguntaram isso. De Campos para Macaé, você levava 1 hora, aquele rudo levou 2 horas. Absurdo isso. Então, a gente tinha 3 voos, né? A gente chegou a ter 3 voos. Eu cheguei a comprar passagem da Azul a R$99, quando eles fizeram aquela promoção. Depois eles fizeram a R$140. Sabe o que eu fazia? R$99 eu comprava 10 passagens aéreas e dividia em 10 vezes no cartão. Simples assim, porque é mais barato do que o tanque de combustível. Quando era R$149, eu também fiz a mesma coisa. Agora, a gente já saiu, os preços não são mais esses preços. Agora, eu entendo, a gente precisa também sentar, porque a Azul é uma companhia aérea. Em cima da hora já pagamos R$500. Rio Campos. Rio Campos. Que um tanque de combustível hoje você vai aí de R$200 a R$300, dependendo do veículo. Então, com preço a R$7, que já chegou a 6 e pouco, R$7, que já chegou o litro do combustível, que é outro fator, né? Outra coisa. Então, nós temos aí uma situação que é preocupante. Isso aconteceu no ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Isso foi um sinal de alerta, todas as pessoas se envolveram com isso. A gente fez contato com o ministro de Portos e Aeroportos, as entidades co-irmãs se juntaram para cada um fazer a tua interlocução com o governo do estado, senadores, deputados estaduais e deputados federais, e isso foi mitigado. Mas ali foi sinalizado, e nós deveríamos ter feito o dever de casa. Quando foi resolvido, nós tínhamos que ter continuado debatendo o assunto, chamar a companhia para perto, o que a gente pode fazer, vamos fazer um trabalho conjunto, vende milhas, porque vender milhas, quando a Gol entrou numa crise, a Gol pegou a Smiles, que é o produto dela de milhas, e vendeu milhas antecipadas. Isso deu oxigênio porque ela vende um produto antecipado,
para poder prestar o serviço depois. Isso faz você gerar caixa. Estou falando de empresas idôneas, né, que vão cumprir com a venda futura. Então, é a gente fazer o dever de casa. E outra coisa, o dever de casa ele tem que ser feito. E a gente tem aí uma situação muito feliz aqui no nosso município, que a gente tem um consórcio intermunicipal. Então, o consórcio intermunicipal com o SIDENF, temos aí a vinda do novo presidente, é a gente sentar mesmo e usar o aeroporto de Campos como um hub e entender que ele atende a região. E saber como que a gente pode coletivamente trazer isso tudo. Mas Campos, por si só, já poderia trazer esse movimento para o aeroporto. É só você pegar o número de pessoas, Cláudio, que vão de ônibus para o Rio todo dia, que vão de van, de ônibus ou de transporte alternativos por dia, e verificar quem que vai de aeronave por dia. Se você pegar os números de pessoas que vão ao Rio todo dia, isso já basta. Então, vamos transferir isso, mas a gente teve como não é acessível essa passagem hoje, as pessoas acabam esquecendo que a gente tem aeroporto, que isso é um equipamento que poderia ser utilizado. Você vai ver que o Brasil, com esse país continental, só tem aproximadamente 150 aeroportos oficializados, numa cidade de 5.500 municípios. Então, são números. Eu trouxe esses números aqui, como eu te falei, eu trouxe alguns números que você vai ficar impressionado com os números que nós temos em relação a número de habitantes dos municípios em relação a aeroportos. Porque vou chegar na questão da solução, mas primeiro vamos entender o processo. Qual o número? Que me perguntaram isso, Cláudio, mas não tem demanda de passageiros lá em Campos, não? Falei, cara, sempre teve. Já teve, inclusive, mais voos. E eu fui pesquisar por que a Azul cancelou. Cancelou, aliás, em 12 cidades, algumas do Nordeste também. Sim. E aí que me preocupa o quê? Você tem uma ideia de que a economia brasileira, o PIB brasileiro é produzido por onde? Boa parte do PIB brasileiro é região Sudeste e Sul. Sim. Nordeste também tem, mas é maior aqui. E aí me perguntaram isso, mas fechou também no Sul. Quer ver? Só para rapidamente para a gente conferir. Campos, Cabo Frio, Correia Pinto, em Santa Catarina, Crateús, em Ceará, São Benedito, Ceará, Sobral, que é mais conhecido, forte, né? Mossoró, também, Rio Grande do Norte, também conhecido. São Raimundo Nonato, no Piauí. Parnaíba, no Piauí, Rio Verde, em Goiás, e Barreirinha, em Minas. E em outras cidades ela também ajustou, inclusive para Fernando de Noronha. Para Fernando de Noronha. Olha que situação. A Azul fez ajustes para Fernando de Noronha, ou seja, não vai usar a mesma aeronave, não vai usar o mesmo número de voo, mas ajustou, ou seja, ajustou para baixo. Eu me lembro que Edivar Júnior sempre falava que viajava numa Kombi, né? Foi a aeronave que, na época, quando teve a primeira sinalização dela, ela trocou o equipamento. Era uma aeronave. O nome da aeronave era Caravan. Sim, e aí ela tinha aquele formato onde você tinha o contato direto ali com o piloto. E a geladeira era um cooler, né? Sim, é um cooler. Ah, perfeito. Essa eu não voei nessa aeronave, não. Bom, mas o que eu quero te perguntar? Temos demanda? Porque eles alegam que não é demanda, isso é o custo alto operacional. Mudou muito, subiu muito. E diante dessa demanda, você tem esses números de passageiros de Campos, por exemplo? Não, não tenho, mas e perdoa não ter trazido esse número e não ter feito contato até para pegar essa informação, que eu também acho que é muito importante. Mas eu não duvido que a gente tenha essa informação, mas o que não aconteceu aqui é o trabalho, o dever de casa, para que a gente possa entender que o modal aéreo é uma solução para a gente. E a gente acabou conceituando ainda o nosso modal rodoviário. Quando você vai para o Rio, Cláudio, a gente não pensa em ir de avião, né? A gente não pensa em ir para o aeroporto, a gente pensa em pegar carro e sair daqui 4 horas da manhã. A gente tá cultural, né? Então, ou seja, o dever de casa não foi feito. E falo também enquanto companhia aérea. A companhia aérea que quer vender um produto ou um serviço, ela tem que se tornar o produto ou serviço também convidativo. Pega os números que são de pessoas que vão do meio rodoviário para o grande centro,
e faz uma campanha também de cultura ou de conscientização de vender o produto e serviço dela. É o dever de casa que toda empresa tem que fazer. Mas falar... Vou botar na ponta do lápis mesmo, perdão de te interromper, não é só combustível, não. Você vai ter que colocar IPVA, pneu, você vai ter que colocar alimentação também. Não, porque você fica 8 horas. Vai ter que colocar pedágio. Você vai falar, não, você não é só o tanque de combustível, você tem o tempo maior, são ida e volta do Rio, vamos fazer uma média de 8 horas, você tem pedágio, você tem deslocamento, você tem alimentação, etc. E você poderia fazer isso de uma maneira muito mais confortável, rápida, objetiva, usando o modal aéreo, né? Então, eu também não posso... É claro que eu também, como empresário, é importante que a gente estabeleça um diálogo com a Azul, saber como que a gente, como iniciativa privada, também como ente público, a gente pode, né, aí no caso do município, o que a gente pode fazer para que a gente possa entender a dor do prestador de serviço, da Azulda, né? E saber como é que a gente pode mitigar ou diminuir ou então evitar esse cancelamento. A gente também tem que ouvir o outro lado. Mas a gente que tem uma empresa, você tem que vender ou prospectar o teu produto para que você possa, né, quebrar essa cultura. Porque é implícito no nosso município que culturalmente as pessoas não pensam em ir para o aeroporto quando vai para o Rio. Né? Então é um dever de casa que a gente tem que fazer, a concessionária, perdão, a empresa aérea tem que fazer, e o que a gente pode também fazer para melhorar isso daí, enquanto iniciativa privada, também convidar os entes públicos, convidar o consórcio intermunicipal, facilitar o acesso ao aeroporto, enfim, facilitar o acesso ao aeroporto, fazer a interligação do distrito industrial com a região portuária, a ponte de integração que está aí há anos para inaugurar e não se inaugura. Então, por exemplo, se você tem um modal ligando São Francisco, a ponte de integração ligando São João da Barra, a ponte de integração e, consequentemente, ao distrito industrial, né? Esse é um fato. Promover o turismo da região, isso é outro fato. Porque quando a gente fala de Cabo Frio não tem 500 mil habitantes. Cabo Frio tem a metade da população, menos da metade da população de Campos, e tem o aeroporto. Mas o que tem em Cabo Frio? Tem turismo. Mas vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui mais de 20 igrejas que a gente pode desenvolver o Caminhos de Fé, que já é um produto, já é um projeto que já foi aprovado até através do Sebrae, em conjunto com a CDL na época, que fizeram a validação desse passeio turístico. É validar, eu não preciso ir para Blumenau ver o Cidade Luz, a gente pode ver aqui o Natal Luz, a gente pode fazer o Natal Luz em Campos, a gente pode iluminar as igrejas de Campos na época de Natal e fazer com que isso aqui seja um município igual comparado à Nossa Senhora Aparecida. Agora, o turismo religioso, ele é uma coisa que acontece todo dia, todo mês. Eu não preciso ir para Compostela para fazer o caminho de Compostela. Eu posso fazer o caminho aqui das igrejas de Campos, ligando todas as regiões aqui de Campos, São João da Barra, enfim. Campos tem mais de 20 igrejas que são do século XVI, século XVI, XVII, século XVIII, são igrejas lindas. E outra coisa, é só fazer o caminho. E isso vai acontecer todo dia, aí você já gera economia solidária. Você vê o que o turismo religioso gera para Nossa Senhora Aparecida. Agora vamos lá, existe o turismo de negócio, o turismo receptivo. Campos é o maior, a gente pode fazer aqui, seminários de direito, seminários médicos, seminários agrícolas, seminários, enfim, nós temos que desenvolver também. Hoje nós temos um equipamento de auditório que a gente pode falar, que alguns equipamentos que são o auditório da UENF, o Trianon, enfim. Mas a gente pode ter outros centros de convenção que a gente pode desenvolver aqui ou articular para que aconteçam, para a gente ter o turismo receptivo. O turismo receptivo não só de turismo propriamente dito, de lazer, mas também o turismo de negócios, o turismo de eventos, os turismos esportivos, enfim, é isso que chama, que faz a coisa acontecer. Cláudio, se a gente continuar recebendo dinheiro de royalties e não diversificar a economia, a gente todo ano vai falar que a companhia aérea vai sair, todo ano a gente vai falar que a gente tem mais pessoas hoje o dado de ontem, né, que foi divulgado ontem, que eu fiquei até preocupado,
através do economista José Alves Azevedo, que a gente já começou com benefícios do Bolsa Família igual de carteira assinada. Então, quando você fortalece o agronegócio, fortalece o turismo, por exemplo, você está gerando emprego, e emprego que acontece na hora. O turismo é uma coisa que você paga na hora, o dinheiro chega na hora ali, porque você vai pagar uma van, você vai pagar um restaurante, você vai pagar o guia turístico, aquela pessoa da economia solidária que vai fazer um artesanato, uma cerâmica, um tricô, um crochê, um imã de geladeira, e vai levar a imagem da igreja, a imagem da Lagoa de Cima, a imagem do... Enfim... Então, a gente, cavalo selado não passa duas vezes. Isso aconteceu em Campos. Os investimentos que vão vir aqui para a bacia de Campos, novamente pela Petrobras, que já vão acontecer em 2015, faz com que a gente faça o seguinte: olha, mais uma vez, cavalo selado não passa duas vezes, né? Só passa uma vez, está passando de novo em Campos. Campos tem uma posição geográfica muito privilegiada, porque você está entre grandes duas capitais há pouco, você está entre dois portos, três agora portos, você tem o Porto de Vitória, Porto do Rio e agora Porto do Açu. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: não é o que a gente espera do porto, é o que a gente vai entregar para o porto. O que a gente pode desenvolver? Você falava em plantar soja só no centro-oeste desse país, mas temos uma pessoa, um agricultor em Campos, que exportou já soja para o Porto do Açu. Provavelmente esse pessoa foi chamado, quando ele falou que ia plantar soja em Campos, provavelmente chamaram ele de maluco ou de ideia mirabolantes, né? Então, normalmente... Já viu a plantação de soja que tem aqui em Santa Cruz? Tá linda. O pivô central? Tá linda. Pivô central é aquele que a gente vê... Agora, vamos lá. Alguns comerciais passando... Se a gente já plantou Campos... Desculpa te interromper. Não. Se a gente já plantou cana, e cana tem um consumo de água muito maior, bem maior do que o consumo de água de soja, do que o consumo de água, né, de outras culturas, de milho. A cana, você tem o mesmo... por exemplo, você para irrigar o milho, você gasta menos água do que a cana e você colhe em 3 meses. Você pode promover a avicultura, porque também com 2, 3 meses você está já fazendo o abate do frango. Então, diversificar a economia é imperativo, tá? Ela Maurício, tem que acontecer. Não, claro. Isso fortalece o aeroporto. Isso fortalece o aeroporto. A gente não pode abandonar a cana. A cana é nossa raiz, é nossa tradição. Cana, petróleo, tudo é bem-vindo. Sim, claro. A gente não tem que falar que... Agora, entre não ter nada e ter uma monocultura, eu sou a favor. Tem que ter monocultura. Não, vamos lá. Nós tivemos a monocultura da cana, como a gente já falou algumas vezes, a monocultura da cana, do petróleo, está certíssimo que continue, mas não com o nome de monocultura, né? Essa monocultura, ela tem que trazer a ideia de que eu preciso pegar essa receita de royalties ou essa receita da cana e diversificar a economia, né? Por exemplo, a gente tem aí, foi feita uma reforma na nossa praça aqui há um tempo atrás, ali na Praça São Salvador. Na época gastaram 40 milhões de reais para reformar a Praça São Salvador. Você imagina 40 milhões de reais num Fundecam chegando, ou num Fundeagro, vamos chamar aí, né? Nós estivemos aí as instalações subterrâneas dos fios aqui de Campos. O centro de Campos parou 1 ano e meio, quase 2 anos. Foram 30 milhões de reais. Então você pega 2 pequenas obras, que são pequenas obras, tá? A reforma da Praça Salvador é uma obra pequena. E com valor assim que na época o dólar não era nem R$6, o dólar era bem menos, e gastou 40 milhões de reais. Então você pega 2 obras que aconteceram no centro de Campos, que foi a Praça São Salvador, que gastou 40 milhões. Foi naquela retirada das árvores. Das árvores, mas 40 milhões de reais num quadrado daquele ali é um valor realmente grande para uma praça. Aí você tem as instalações de subterrâneas de fio, que foram 30 milhões. Então você pega 2 pequenas obras com 70 milhões de reais e pega 70 milhões de reais e investe no agronegócio. Pega 70 milhões de reais e investe no turismo. Então você tem resultados muito maiores, porque a cada R$1 que você investe no turismo, volta 3, 4. A cada R$1 que você investe no agronegócio, volta 2, né? 2, 3, enfim. E são culturas rápidas, tá? A avicultura é rápida de voltar, você mantém o emprego no campo, você bota alimento nas escolas municipais, 240 e poucas escolas municipais que poderiam estar, né? O nosso secretário está fazendo um trabalho muito legal de fazer voltar a produzir alimentos para as escolas municipais, mas a gente já devia estar fazendo isso, Cláudio, há bastante tempo.
Os royalties vêm para isso. Então, o cavalo selado que eu quis dizer é, gente, olha, já sabemos o dever de casa, passamos pela pandemia, equilibramos as contas públicas, né? Nesses 4 anos, porque foram 4 anos importantes depois da pandemia, porque não é a perda só do ente que as pessoas tiveram, do ente querido, né, que faleceram, mas também a economia quase que sucumbiu como um todo. Então passamos esses 4 anos, é hora de arregaçar a manga, e um conselho municipal, um conselho da cidade é muito importante, porque essas aplicações, quando a sociedade civil organizada participa da aplicação do dinheiro público, a gente pode contribuir enquanto sociedade para a aplicabilidade melhor do município. Caramba, era importante reformar a Praça São Salvador ou era importante investir no agronegócio? E aí, Cláudio, quando vê isso, passa 8 anos, passa 10 anos e a gente já podia estar colhendo frutos disso. Mas aí a gente não estaria falando do aeroporto. Tivemos investimento aqui em escola de samba do Rio. Tivemos os devaneios aqui grandes. Mas vamos lá. Os investimentos, eles são priorizados. Mas vamos lá. Eu preciso primeiro comer, para depois, primeiro o pão, depois a diversão. Então, eu preciso primeiro cuidar do pão de cada dia. Quando eu vi essa reportagem ontem de que o Bolsa Família está chegando dentro da nossa região, que é a região no Sudeste, a gente não está no Nordeste, não tem seca, assim como, é claro que a gente tem períodos de semiáridos aqui que são grandes, isso é um outro tema que é importante, mas, por exemplo, você tem uma proximidade aqui, é uma densidade demográfica muito grande, você tem royalties, nós temos 5.500 municípios em Campos, meia dúzia de 100 recebe royalties. Os outros municípios quebraram? Não quebraram. Você tem grandes cidades aí que vivem sem royalties, né? Miguel Pereira não tem royalties, está explodindo no turismo. Então a gente tem que fazer o dever de casa. Eu acho que o momento é oportuno. Nós saímos agora desse momento de reestruturação, que foi os 4 primeiros anos depois da pandemia. O nosso, hoje, tem a continuidade da gestão pública, a reeleição da prefeitura, do prefeito. Ela para mim, eu vejo de maneira oportuna, porque o cenário é perfeito. Posso interromper? Pode. Se me permite? Claro. Só para te falar sobre isso, você tá uma máquina de falar hoje, hein? Não, é importante você que tá a gente... empolgado. Não, e, cara, eu acho assim, e que bom que a gente tem esses líderes de segmentos, como o seu, por exemplo, como... que eu me sinto meio que do meio, não por ter participado, mas porque... Você já foi presidente do CDL. Mas a gente vive do comércio, eu vendo propaganda para o comércio, não vendo para o comércio da Lua, não, eu vendo o comércio aqui da João Pessoa, do centro de Guarulhos, enfim, da Baixada. Então a gente precisa lutar pelo que a gente está vendo que pode melhorar ou que não pode piorar. Sim. Que é um grande problema. Eu quero te perguntar sobre essa questão do voo da Azul e aí a gente faz um intervalo para falar sobre também as perspectivas suas para essa questão do governo Vladimir. Até tentar apontar erros, acertos na opinião aí do setor, como é que você vê, eu acho isso importante a gente falar também. O que você tem um aliado muito forte que é o Edivar Júnior. Sim, grande sensacional, já foi presidente da CDL, é empresário. É empresário, é subsecretário de turismo. E é um lutador dessa pauta de voo. Uhum. O que você vai fazer, o que a SIC pode fazer no sentido de conversar com a Azul ou a possibilidade de uma substituta a Azul? Vamos lá, tudo isso a gente, assim que começou essa semana, na segunda-feira que a gente teve essa notícia, imediatamente eu já entrei em contato com o Edivar, entrei em contato com o Fábio Paz, que assumiu a CDL, entrei em contato com o Francisco lá da Firjan, falei com o Joilson, que está hoje, é meu presidente lá no Centro de Varejo, e a gente já está fazendo as interlocuções, não só com o Estado, mas também com os deputados federais, para a gente marcar reunião com o ministro de Portos e Aeroportos. Ponto. É claro que o primeiro movimento é sentar com a Azul, entender a demanda e saber como é que a gente pode contribuir. Então, primeiro, quais são os desafios? Estabelecer o diálogo. Primeiro é sentar com a Azul e saber como é que a gente pode verificar. Verificar também a nível federal o que a gente pode fazer de incentivo fiscal para que ela possa até respirar nesse primeiro momento, uma vez que a alegação dela foi custo de combustível, etc. E não descartar também convidar outras companhias de táxi aéreo,
Porque o táxi aéreo é válido e você tem demanda para isso. Aquele avião pequeno, etc., é um equipamento que vai te entregar ali, você fazer Rio Campos ali em 40 minutos. Ponto. Então é válido também o táxi aéreo. A gente não descarta o táxi aéreo. Isso é importantíssimo. Agora, investir em modernização do aeroporto, promover ações para estimular o turismo, mobilizar conjuntos e esforços entre o poder público é necessário e convidar a SIDENF também para que ele seja um grande parceiro para fazer com que o aeroporto não seja um problema individual de Campos, mas regional. Agora, eu vou trazer um número que eu tinha falado para você. Sabe quantas cidades existem no Brasil só com 500 mil habitantes? De interior, só de interior. Eu trouxe os números quando você me convidou ontem. Eu trouxe os números. A gente tem 150 aeroportos no Brasil, mas cidades de um interior, cidades não de capitais. O país tem 5.568 muito municípios. Bem. E só 26 municípios com 500 mil habitantes. Ou seja, Campos é um dos municípios que tem aí 500 mil habitantes, 480 mil, 490 e 500 mil. A gente está falando só de município. A correção foi para 513. Não, perfeito, Já teve a correção. Então vamos botar, cidades com 500 mil habitantes, são 26 municípios que tem no interior. Eu, enquanto Azul, eu não tiraria esse aeroporto, sentaria com o SIDENF, sentaria com a iniciativa pública e privada de Campos. Gente, olha só, eu estou pretendendo fechar no ano que vem. Vamos evitar isso? Como é que a gente faz o dever de casa? Então, eu acho que esse é o movimento. Porque você, num país com 5.500 municípios, só para você ter uma ideia, capitais, são 23 capitais que tem mais de 500, estou falando de capitais com mais de 500 mil habitantes, nós temos aí, são 27 capitais, né, 26 estados e 20, com o Distrito Federal. Mas de capitais são 23 mil, são só 23 capitais com 500 mil habitantes, com mais de 500 mil habitantes. Ou seja, são 26 municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, é um número que eu consideraria, não só pelo município de Campos, mais uma vez, mas pelo hub e pela região portuária. Então, essa é a informação que eu vou sentar, com o dever de casa da Azul, com certeza ela tem esses números, mas esses números não materializam. O que a gente tem que fazer é fazer o trabalho a quatro mãos, tá, Cláudio? Não existe milagre. É trabalho a quatro mãos, iniciativa pública, iniciativa privada, entidade classe, sociedade civil organizada. É fazer o dever de casa, ver o que a gente pode fazer, né? Perfeito. Bom, eu preciso fazer um intervalo, Maurício. Vamos lá. Vamos aos números também aqui. Enquanto você fala, eu também pesquiso para a gente complementar os dados e os ouvintes e quem está nos seguindo e acompanhando ter ideia do que de fato é. O Brasil tem 5.571 municípios na seguinte condição. O IBGE considera Brasília uma cidade coexistente. A capital... O Distrito Federal, né? O Distrito Federal. Então... chamado municípios equivalentes, né? Coextensiva, que é a pronúncia correta. Cidade coextensiva ao Distrito Federal e tem também o Distrito Estadual, eu não sabia, mas tem o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, que aí é um distrito também, só que estadual, considerado cidade. Aí passa para 5.571 cidades. O município de Cabo Frio tem 222 mil habitantes, segundo o IBGE. Foram dados que a gente foi passando aqui ao longo do programa, algum aproximado, então agora a gente acerta, ajusta e fala o número correto. Vamos aguardar para ver o que vocês vão fazer e vou acompanhar isso de perto. Sim. São 7 horas e 57 minutos. Que eu digo no sentido... errado de falar, vamos, o Grupo Folha da Manhã, né, através do jornal, da rádio, da Plena, da Inter TV, vai acompanhar toda essa movimentação de vocês. Mas eu acho que só para analisar, se é que é possível ou preciso, para fechar esse bloco, você traz uma questão aqui muito interessante, que é um ponto de vista diferente. Não só de cobrar a Azul, né, o compromisso que ela tem, porque ela tem um contrato, não pode entrar outra também assim de qualquer maneira, se existe uma... Sim. Naturalmente deve ter uma coisa chamada exclusividade, enfim. Né? Se bem que eu fiquei pensando aqui, na questão, já pensou se eu e Marcelo a gente junta aqui e monta aí um esquema de Uber aéreo? A nós aí, só falta os aviões.
Sim. Vamos montar O táxi aéreo, né? Um Uber. Na região do agronegócio, é muito comum o táxi aéreo. Sim. Porque você sai da linha Tô comercial. brincando, mas é sério isso. Eu morei em Tocantins, eu morei em Goiânia, já fui no Mato Grosso, que a gente plantava soja lá, e você tem o táxi aéreo com muita latência. Outra coisa, às vezes aquele produtor rural que tem o aeroporto dentro da propriedade dele, que tem a aeronave dele, que é um monomotor, um binimotor, ele aluga o veículo dele, porque ele não tem que pagar isso sozinho. Ele compartilha, ele não só compartilha. Com outro fazendeiro. Ele não só compartilha a colheitadeira, mas compartilha a aeronave. Sim, sim. Então eles compram coletivamente, faz a manutenção coletivamente e o táxi aéreo funciona para isso. Funciona assim. No Rio de Janeiro tem táxi aéreo. No aeroporto de Jacarepaguá. Sim. Pronto, sim. Não só de aeronave, mas também de helicóptero. Então a gente pode buscar essa alternativa. Fácil. Agora, a ideia é trabalhar com um ente que já está estabelecido, né? Assim, claro. E você, como eu dizia, você trouxe então um olhar diferenciado que é a cultura da gente no sentido de usar esse modal, o aéreo. A gente não pensa em aeroporto. Porque acha que é um exorbitante, é caro. Tem várias formas, como você disse, de comprar passagens mais baratas, mas é tudo cultural. O próprio processo de milhas, faz com que a companhia aérea você faça uma poupança. A pessoa, né, o munícipe, ele pode fazer ali, olha, eu vou pagar R$50 todo mês e vou ter uma passagem aérea a cada... se eu for para o Rio nas minhas férias, ou se eu vou para o Rio, enfim, nas férias escolares, se eu vou para o Rio, né, para negócio, ele faz ali uma compra de passagem de milhas e faz um investimento dele como se fosse uma poupança, né? Então, você tem agora, sentar mesmo com a Azul e entender e saber como é que a gente pode ajudar. Bom, tem previsão de data disso? E já chegaram a procurar? Na verdade, a gente já queria reunir ontem, na quinta-feira, mas ontem a gente não conseguiu alinhar a agenda. Eu estou recebendo agora, na terça-feira, o nosso presidente da Federação da FACERJ, das associações comerciais, que é o Robson Carneiro, ele está vindo para Campos, convidei, a gente vai falar das ações da ASIC para 2025 e é claro que eu vou botar o assunto em pauta porque foi o meu presidente lá da FACERJ, da nossa federação. Assim que eu assumi, Cláudio, eu fiz uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos. Foi junto com o meu presidente da FACERJ, estive lá no Rio, conheci o ministro Silvio, né, de Portos e Aeroportos, e a gente vai levar essa demanda de novo. Já fiz contato também com o deputado federal Luiz Carlos Gomes, temos uma deputada federal que já fez um contato também. Já fez um protocolo para a ANAC, a gente vai arregaçar a manga e fazer isso junto e saber como é que a gente pode trabalhar juntos, tá? Nunca a dor é individual, acho que coletivamente a gente pode sentar e encontrar uma solução para isso. Solução tem. Para mim, eu nunca vejo que um problema está batido o martelo por um todo. Solução tem. Perfeito. 8h02, tem algumas mensagens aqui no Face, pessoal que está falando aqui, ó, Henrique da Hora, bom dia, amigos, bom dia, Henrique. João Sequeira, bom dia, Cláudio Nogueira. Jô Soares, nosso Jô Soares. Esse João é campeão. João é campeão. Ô, João, não tô tão gordinho assim não, João. Não vou ter que correr mais hoje ainda. Vamos lá. O Jairo de Freitas Batista diz aqui, ó. Estive em voos com menos de 50% de ocupação. Se popularizasse o preço, poderia ter ocupação completa. Isso aí. É o dever de casa da companhia. Sabe, tá igual aqueles pedreiros de praia. Bom, falando de pedreiro de praia, agora já foi. Mas você chega lá, como já aconteceu comigo, é para trocar só essa janela aqui de 2.500. Você quer ganhar um mês inteiro para trocar uma janela, não vai conseguir. Não, a vida futura é uma solução, tá? Você vender passagem aérea antecipada... Essa ideia é fantástica. Bom dia, Henrique da Hora, também um grande parceiro, um grande ator da inovação, desenvolvimento econômico. E outra aqui, ó, no pessoal aqui, ó, no privado, Telmo Filho, lá do IMTT. Sim. Falou aqui, abraço, Cláudio, abraço aí, Maurício. O programa hoje ele tá com o sarrafo lá em cima. O Maurício é campeão, bom, de fato é. E o Telmo também, nosso carinho aí. Um abraço. Tá sempre atendendo a gente lá com as demandas. Sim. Né? Grande parceiro. Parceirão. Bom,
Mas mandou um abraço para você aí, fica à vontade aí para você agradecer. Poxa, não, obrigado a todos aí pelo abraço, para todos aí que estão participando com a gente e contribuindo, né? Porque a gente vê um ponto de vista, mas o colega também que usa, que tem experiência com outros modais, que tem experiência até com outros centros também, e contribui, né? Todo mundo pode contribuir. É por isso que o conselho da cidade é importante, tá, Cláudio? Quando você tem um conselho da cidade, você pega um assunto como esse, como qualquer um outro, debate e encontra a solução. Ele não é uma coisa isolada, né? Bom, 8h04. Vamos seguir com essa conversa com o presidente da ASIC daqui a pouco no próximo bloco, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Volto a seguir. Enquanto isso, você confere aí uma super dica da Nauta XP Investimento para você investir o seu dinheiro com segurança e com tranquilidade de que vai render, vai dar tudo certo, sem nenhum problema. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente.